Olá, Ação e Cidadania no Ar, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. O objetivo é mostrar gente que faz a diferença em busca de um mundo melhor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG Arte na Lata, que desde 2004 vem mudando a vida de jovens e crianças através da música. E para conversar com a gente sobre esse projeto muito bacana, eu recebo aqui no estúdio o Jota Ribeiro, fundador da ONG. Bem-vindo, Jota. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente mostrar e contar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória. É isso aí, Obrigado. dessa história de luta, né? E também aqui comigo no estúdio a Hilary Natasha da Silveira Brito e a Isabelle Aoki Ranzoi, que são alunas do projeto. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, queria começar então entendendo quando foi que surgiu esse projeto, né? Por que as latas se transformaram em música? Por que das latas? Eu já toquei muito na noite e eu Você tocava... é musicista, é músico? Eu tocava instrumentos que a gente considera como convencionais. E eu comecei a atender alguns amigos meus, e não eram crianças, eram amigos mesmo da rotina, porque estava muita droga, muita marginalidade, muitas coisas ruins Isso no onde? bairro, na cidade de Osasco. Tá. E eu não estava gostando daquilo. E eu estava perdendo alguns amigos. Só que eles optaram pelas drogas. Eu falei, então eu tenho que começar mais embaixo. Então, Competir com essa... vou começar a atender as crianças para que eles tenham uma consciência de não cair para este mundo. E conseguimos montar o projeto, que na época chamava EPA Batuque, e eram com instrumentos convencionais, só que o rapaz que cedeu para a gente, que era de um sindicato, ele saiu a candidato, ele perdeu e tomou todos os instrumentos. Daí Nossa. 180 crianças ficaram ociosas, e eu não tinha o que fazer, eu não tinha dinheiro para comprar instrumento. Daí acabei tendo a ideia do Arte na Lata, em inspiração ao Bate-Lata, que Sim. até hoje eu tenho amizade com o Alexandre Randi, que foi o fundador, né? E me inspirei neles. Falei, eu vou levar essa ideia para a cidade para ver se dá certo. E estamos com 12 anos. Mais do que isso, foi um momento de superação de um projeto que já existia, né? Sim. E de trazer instrumentos inusitados, né, para as crianças conhecerem. Quanto você acha que a música pode, de fato, mudar a vida de uma pessoa? 99%. Porque se você tá alegre, você vai colocar uma música que te jogue mais para cima. Se você tá triste, você vai colocar uma música para relembrar de um ente querido, alguma coisa desse gênero. E o nosso foco é levar informação através da conscientização. Então, com a música e a gente falando sobre as cores da reciclagem, sobre não jogar lixo em via pública, então você acaba levando uma informação, não é uma coisa da tristeza, da alegria, mas sim da convivência social. Então, eu acho que é muito importante o trabalho que a gente desenvolve, justamente por isso. Para que a gente possa levar informação para a sociedade, porque a sociedade reclama do governo. Ai, minha casa é enchente porque o prefeito não arruma. Só que a pessoa faz a lição de casa, você vai na beira do rio, tem sofá jogado, verdade. tem pneu, tem um monte de coisas. Então tem que começar com essa conscientização para que você possa humanizar essas pessoas. Com certeza. Agora, quais são os materiais inusitados que você leva, né, para essas crianças e que instrumentos eles viram? A maioria que é rejeitado pela sociedade. Então a gente utiliza tambores, que são esses tambores que as pessoas, pedreiro usa para carregar areia, tem aquelas latas de 18 litros de tinta. De tinta. E temos enxada, botijão de gás, roda de carro, chapa de raio-x, tampinhas de garrafa, canecas de plástico, e tudo a gente desenvolve os ritmos musicais. Legal, quer dizer, é um trabalho de reciclagem forte que conscientiza essas crianças também, né? Esses Sim, adolescentes. Sim, e o legal é que eles acabam levando essas informações para a família acaba agregando esses valores que a gente leva da conscientização ambiental, e é um trabalho de formiguinha, porque tem muitas pessoas que vê a apresentação, já aconteceu muito, acaba a apresentação, vem nos elogiar, ai que legal, muito, muito lindo. E no final, quando nós vamos levar o instrumento para a van,
tem um monte de lixo jogado dentro do nosso tambor que a gente tinha acabado de falar. Não acredito. O pessoal fala, não pode jogar no chão, eu vou jogar no tambor. Mas não tem essa conscientização que é um instrumento musical. Então as pessoas veem, então a regra é toda apresentação deixar o tambor virado para baixo. Porque daí a pessoa não vai virar o tambor para cima para colocar para jogar um lixo. Mas é uma conscientização, coisa de louco. Meninas, e como vocês descobriram esse projeto? Quando vocês entraram nele? Eu entrei por causa da minha irmã. Ela falou sempre sobre esse projeto, aí eu senti vontade e eu entrei. E aí como é que foi, assim, chegar lá e ver uns instrumentos diferentes do que as pessoas estão acostumadas, né? Eu gostei muito, por causa que o professor eu já conhecia, porque ele já foi uma vez na minha casa. Aí eu gostei muito, aí eu só quis tocar. O que você toca? Qual instrumento você toca? Eu toco o tambor, a lata e a enxada. Que legal. E você, Isabelle? Eu entrei por causa da irmã dela e dela. Eu fui fazer uma apresentação em Carapicuíba, porque eu sou do Mais Educação, programa da escola. E aí elas falaram para eu voltar. Eu perguntei para elas se elas podiam me buscar e desde então eu comecei a frequentar porque elas foram me buscar. Esse boca a boca é muito legal, né? Sim. As crianças vão, assistem uma apresentação ou participam de alguma aula e vão espalhando isso. Sim, e a tristeza é que, porque eu sou formado em psicopedagogia e trabalho na rede da cidade de Carapicuíba. E eu atendo essas crianças dentro da escola, no contraturno escolar. E eu divulgo falando, todo sábado nós estamos em tal lugar. E a dificuldade é que os pais não querem levar as crianças até lá. As crianças querem participar, mas não tem como sair dali, atravessar uma avenida, se deslocar para chegar no local. Daí acaba dificultando um pouco por causa do acesso. E aí, como que você faz? Existe alguma tentativa de facilitar isso? Então, daí eu tentei fazer em 2 bairros, mas o custo é alto. E como a gente não tem apoio permanente de governo municipal, estadual ou federal, somos literalmente uma ONG independente, tem dificuldades, porque a gente oferece salada de fruta no começo da atividade, daí faz o ensaio, depois no final mais um lanche para eles poderem ir embora. Né? E se ampliar essa demanda, a gente não dá conta, daí a gente vai acabar pagando para ter o projeto, e não é o objetivo. É verdade. E as pessoas ajudam vocês, ajudam o projeto? Existe essa colaboração da comunidade? Tem. No bairro, na Coab 5, nós temos o apoio do Negritude Júnior, que é o Ari o Feijão, que sempre está junto com a gente e indicando algumas pessoas para contribuir em alguns eventos. Tanto que nesse mês nós temos um mega evento de 12 anos e eles estão contribuindo com algumas coisas conosco. E eles ofereceram um rapaz que é o Seu Barriga e ele tem os pães. Então ele cede esses pães para a gente 2 vezes por mês, porque as atividades acontecem aos sábados, 2 vezes por mês, e as outras 2 a gente se vira nos 30 para poder bancar. E vem se virando há bastante tempo. Muito tempo, há 12 anos. Há 12 anos. Como é que é isso? Né? São 12 anos de luta mesmo, né? Luta, garra, alegrias, tristezas, choro, ganhos, perdas. As perdas entristecem um pouco, dá aquele desânimo, vontade de parar. Daí você vê uma criança falando, não para não, senão eu não vou ter o que fazer. Olha. Daí pega. Aí tem que continuar. Tem que continuar. Aí se agarra. E é uma briga, né? Porque a droga tá aí, né? E eles alguns preferem a droga, porque lá ele pode ganhar R$10 por semana para levar droga para outro bairro. E na música eu só tenho lata para oferecer, tambor, passeios. E muito amor também, né? Porque amor, o que você carinho, faz por sim, essas crianças é sim, muito amor sim. mesmo. E aí você vê como essas 2 meninas aqui, dedicadas, que curtem fazer, dá uma satisfação, né? Muita. Tanto que ontem elas fizeram uma correria lascada. Tem que pegar a roupa, a calça tá com quem? Vai buscar a calça, vai buscar... Então elas se conversam entre si, já resolvem tudo, porque não tem esse negócio de ego. A calça tá comigo, é eu que uso. Porque não tem calça para todo mundo, né? Porque aumentou a demanda de crianças. Agora que nós vamos ver um apoio para poder comprar o uniforme para todo mundo, devido a algumas apresentações importantes que nós vamos ter em agosto e setembro. Oh, que Daí legal. temos que uniformizar a parte de baixo, que a gente só tem camiseta. Camiseta tem um monte, mas a parte de baixo
Ainda está faltando, ainda porque meia é desparcerado. carinha, é caro demais, minha filha. Não, mas a gente vai, nesse programa, a gente vai conseguir aqui falar um pouquinho com o pessoal, tocar esse pessoal para ajudar vocês, né? Quem estiver assistindo, entre em contato ajudar, conosco. né? Com certeza. Tem um livro que conta a história de vocês? Tem. Como foi essa história? É uma participação, né? A Unesco, em 2005, estava no estado de São Paulo e procurando projetos com esse tipo de iniciativa. E nós começamos em 2004, nós não tínhamos espaço, acabamos entrando no espaço da escola e a Unesco estava em parceria com a Prefeitura de São Paulo no programa Escola da Família. E nós acabamos participando pela escola que a gente estava desenvolvendo, que era uma escola de Osasco chamada Eloy Lacerda. E com isso teve uma disputa na escola que o melhor projeto das escolas iam representar a cidade de Osasco no AMB em São Paulo, com as escolas de São Paulo, que eram 89 escolas. Daí entre as 53 de Osasco, nós acabamos sendo contemplados e fomos representar a cidade de Osasco nesse projeto. E entre as 89, nós fomos contemplados entre os 10 para participar desse livro e a escritora escolheu 8 projetos. Ficamos entre esses 8. Esse livro chama Dias de Paz, está disponível na internet, e com a Gabriela Tias, e foi para 190 países. Que legal. E com isso, nós acabamos participando do programa do Serginho Grosman, daí mudou tudo. Daí já tivemos que se preocupar em pintar instrumento, em arrumar uniforme, em ampliar as atividades, ver que ritmo que a gente ia desenvolver, já montar uma banda, daí começou a vir show, e foi até 2008 sem parar. Que bom. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu agradeço muito a presença de vocês, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo esforço e dedicação. Obrigada, viu? De nada, foi um prazer nosso. Obrigada aí. E a gente vai fazer uma pausa rápida, a Jota continua com a gente, né? No próximo bloco tem mais falando sobre esse projeto tão bacana. A gente já volta. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da ONG Arte na Lata. Continuo com o Jota Ribeiro, que é o fundador da ONG, e recebo neste bloco o Gabriel Ferreira Ferraz, que é aluno. Tudo bem? Tudo. Bom ter você aqui também, Gabriel. Obrigada. Jota, eu queria saber um pouquinho mais desse trabalho que vocês realizam. E eu sei que vocês já se apresentaram em vários lugares, em diferentes lugares. Quais foram eles? Então, nós tivemos a oportunidade de tocar em alguns estados, né, do Brasil. Sempre uma correria, porque criança de menor, daí tem aquela parte burocrática. Então, a gente evita um pouco assim, a sair, porque às vezes não compensa tanto. E dá um trabalho, né? Muito trabalho. Mas daí você pensa pelo outro lado. Crianças que não têm oportunidade de viajar, não têm oportunidade de passear, vai conhecer coisas novas, vão conhecer vai ficar um lugar pro resto diferente da vida. Quando eles pensarem em coisa errada, falar, pô, eu aprendi tanto ali, eu quero trabalhar, eu quero estudar para um dia eu ir lá sozinho, ou ir com a minha família. Então eu penso muito nisso. Então, às vezes vale a pena o esforço para ir. E nós fomos em Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Manaus, que nós participamos do Fórum Social, fomos para Bahia, Rio de Janeiro e Florianópolis batia cartão. De 2007 a 2009, nós íamos todos os anos pelas parcerias que a gente conseguiu e as pessoas acreditaram no trabalho, né? Porque é de custo baixo e dá para você fazer bastante coisa, atender bastante pessoas. E em São Paulo a gente já tocou em lugares também dos quais a gente não imaginava. Tipo? Alguns hotéis, tocamos para Daslu e coisas que a gente não tinha nem percepção, via na televisão, assim, Banco do Brasil, Banco Itaú, Real, como que lata, as pessoas vão convidar a gente para tocar com esse monte de lata. Então, o preconceito acaba partindo de nós mesmos, assim, por se sentir inferiores. Só que essas coisas nos levantavam. Nós tocamos no casamento da Juliana, junto com o Sidney Magal.
E era o casamento da mãe. Eu falei, essa mulher é louca, ela tá casando e contrata o Arte na Lata para tocar no casamento dela. E ela tinha uma empresa de sustentabilidade. E ela trabalhava só com questões ambientais e a gente acabou participando da história da vida dela nessa parte do casamento. Então são coisas que começam a nos dar mais ânimo, assim, para dar continuidade. Né? Vocês se apresentaram no Brasil no Uruguai? No Uruguai, Como fomos 2 vezes para o Uruguai. Devido às matérias que nós fizemos, nós tínhamos feito o programa Domingo Legal e as pessoas viram. E por causa do livro da Unesco, a gente acabou tendo um pouco de amizades assim, fora do Brasil. Tivemos convite para ir para a Holanda, para a Alemanha, acho que eu não sei falar direito, mas é Stuttgart, acho que é Stuttgart, para se apresentar. E o Uruguai era o mais próximo, não precisava de passaporte, essas coisas. Falei, então o custo é mais baixo, dá para a gente fica mais fácil. Ir de boa. E vamos pela experiência. Daí fomos em 2 pessoas, só para mim ver como que era, como que funcionava, porque meu medo é que língua que eles falam. E é muita gente, né? Quantas pessoas vão? Quantas crianças viajam? Tem lugares e varia. Tem lugares que eu levo 10, tem lugares que eu levo 20, tem lugares que eu levo uns 30. Coragem, menino! Igual agora nós vamos pro Rio de Janeiro. Vamos em 40 pessoas. Olha. Então dá para levar o time inteiro. Agora tem lugares que a gente reduz, igual nós fomos para o Uruguai a primeira vez com 2 pessoas. E atendemos 1.200 pessoas em uma semana que nós ficamos lá. Foi correria, 7 da manhã até as 7 da noite, reunião, atividade, foi pauleira. Mas por quê? Para ter um resultado. E o resultado veio em 2009. Daí eles contrataram nós fomos em 9 pessoas. Que legal. Daí, ao invés de fazer só oficina, fizemos apresentação musical, deu para mostrar o trabalho melhor. E você, Gabriel, já participou de alguma apresentação? Já. Como é que foi? Eu participei do Mutirão de Osasco. Foi todo mundo junto. Aí aconteceu o acidente, que eu fui no banheiro. Aí quando eu voltei não tinha mais ninguém. Aí corre pra lá, corre pra cá, pega o Gabriel. Aí olha, não acha ninguém. Aí eu fui e procurei o amigo dele. Aí falei se podia ligar pra ele. Gabriel, como foi que você conheceu o trabalho da ONG e quando foi que você entrou para esse trabalho? Eu conheci através do meu irmão, que o meu irmão fazia primeiro que eu, e aí eu fazia outra. E aí meu irmão saiu. E na outra ONG que eu fazia, eu não gostava muito, por causa que os meninos lá me judiavam, me batiam. Aí eu peguei e entrei pro Arte na Lata. Eu acho que eu tenho 1 ano no Arte na Lata. Eu saí, aí fui para outra ONG, aí depois voltei. Aí agora eu tô de novo. E você toca qual instrumento, Gabriel? Tambor, lata, caneca também? Caneca. Agora, existe uma preocupação com a parte escolar dessas crianças no projeto? Sim. Uns chamam de punição. E eu costumo dizer que é um reforçamento positivo. Porque não tem como os pais, nos dias de hoje, cuidar da criança 24 horas por dia. Então, dependendo da criança, ela tem uma personalidade em casa, outra na rua, outra na escola, outra na ONG. Então, a gente tenta lapidar através desse contexto e dar uma direção. Então, a criança que não respeita os pais, não viaja. Oh, que bom! Tem a criança que vai mal na escola, o diretor entra em contato, não viaja. Se tiver briga na rua, desavença, tirando sarro do outro, qualquer coisa desse gênero, não viaja. Faltou, não viaja. É disciplina, né? Então, a gente acaba fazendo isso para que eles tenham responsabilidade das coisas e que eles tenham o comportamento tanto dentro da ONG quanto fora. Porque às vezes tem pai que não colabora, porque o pai às vezes é pior do que o aluno. Daí não tem como você lutar contra tentar isso, fazer alguma coisa pelo aluno se ele não tem aquele apoio dos pais dentro da sua própria casa. Daí fica difícil. Mas a gente tenta sempre andar paralelo, porque a educação e a cultura ela tem que caminhar ali.
Porque eu falo para eles, o arte na lata, você tocando lata não vai dar futuro. Não tem futuro com isso. Agora, o futuro são as amizades que você faz, as oportunidades que você tem, os lugares que você vai ir para quando você pensar numa profissão ou num trabalho, que você possa usufruir disso, relembrando os lugares que você foi, junto com a sua família, de um jeito diferente, né? E você vê a transformação dessas crianças, né? Que às vezes não tinham alguém puxando as rédeas e aí o projeto... Sim. Ajuda nisso, né, na disciplina. Porque tem algumas escolas, não escolas, né, porque existem professores e professores, mas tem professores que se acomodam e falam, essa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, não tem como repetir o aluno, para que eu vou esquentar a cabeça? Para que eu vou dar uma nota vermelha para o aluno, se depois no estacionamento ele vai riscar meu carro? Daí esse aluno, ele vai com essa dificuldade de aprendizagem, desde do quarto ano, quinto ano, quando ele vai para o sexto ano, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele vai para onde? Como que ele vai acompanhar o desenvolvimento educacional? Daí é o momento que ele se perde. E nós estamos ali justamente para isso. Então, na ONG, nós estamos com o projeto de criar curso de informática, violão, que já era para estar acontecendo, mas tivemos alguns problemas financeiros que não deu para continuar. Mas agora, no mês que vem, nós já vamos dar continuidade nisso. E o reforço escolar, porque o reforço escolar ele é de uma forma lúdica, com pessoas, voluntários, que querem essa transformação. Então, é um diferencial que nós temos da escola e para complementar a escola. É isso aí, é todo mundo junto no mesmo barco, né? Sim. Vocês já gravaram um DVD e um CD. Tem planos para gravar outros? Como é que é isso? Temos. Na realidade, esse DVD não é um DVD, é um DVD. Queremos. Tanto que nós estamos em conversa com um amigo nosso, que é o Pedro Mariano, não sei se você conhece. O Pedro, ele quer fazer esse trabalho conosco e nós estamos em processo de andamento, porque são duas coisas. A parte de DVD, se dependesse da gente, a gente gravaria amanhã. Mas tem a parte de documentação, por causa dessas leis de incentivo. Então agora nós estamos regularizados para poder captar recursos e poder fazer o DVD. E o DVD que nós temos hoje são videoclipes que a gente foi gravando ao longo dessa história. E todo ano a gente faz 2, 3 videoclipes com apoio de alguma produtora. E esses vídeos a gente coloca num DVD só e a gente vende para poder angariar fundos e dar continuidade no trabalho. Legal. Do mesmo modo, é o CD, almofada, calendário, chaveiro, imã de geladeira. A gente faz de tudo. Até em velório a gente toca para animar o de fundo. Dá uma animada, né? Olha, a gente já está caminhando para o final do programa e eu queria saber de você, nesses 12 anos de trabalho, né? Tem alguma história, assim, que te marcou, pra você contar aqui pra gente? Olha, teve várias histórias que me marcaram, mas a que me marcou mais foi o reconhecimento que a gente teve por esse trabalho e nós acabamos saindo da cidade de Osasco, indo para Carapicuíba, porque o projeto não estava tendo um apoio suficiente na cidade na época, que era 2010. E me deu aquele desânimo. Daí nós fomos para a cidade vizinha, em Carapicuíba. E eu sozinho, com o pessoal de Osasco, dificuldade de transporte, e eles conseguiram se locomover de Osasco até Carapicuíba para a gente dar continuidade no projeto. E era para o projeto ter parado e não parou graças a eles. Então acho que é um dos motivos que mais me marcou, porque shows assim sempre marca, né? Mas história mesmo assim foi essa de sair de uma cidade e levar e começar do zero de novo em outra cidade, confeccionar os materiais, ver o espaço para poder atender a comunidade e dar continuidade naquela agenda, porque eu falei, nós vamos se prejudicar, vamos se queimar, um monte de coisa já marcada e não tem onde sair, não tem onde guardar as coisas, e a gente conseguiu superação, se superar e dar continuidade e estamos aí até hoje. É isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, adorei a história, adorei o trabalho de vocês
E, claro, né, que encerrar esse programa com música. Pode Né? ser? Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E alguém que estiver assistindo e queira colaborar conosco, é só acessar o nosso site, que é www.artenalata.org.br e leve para a sua vida, batendo na lata para não apanhar da vida. Obrigado, isso aí. Marina. Obrigada, A gente que obrigada, agradece. Gabriel. Não. Vamos com música, então. Vamos embora. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa e a gente encerra então com música. Até lá!